Olá meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a essa nossa análise da banca VUNESP, especificamente para a prova do TJ do Rio de Janeiro. E eu inicio essa análise afirmando que as três principais bancas examinadoras que desenvolvem e aplicam provas objetivas nos concursos da magistratura estadual são a CESP, a FCC e a VUNESP. Nessa análise, eu irei focar na VUNESP com a intenção de fazer com que você conheça as características mais marcantes da banca, que você saiba como a banca trata cada uma das matérias, quais são as principais frentes de estudo e a legislação mais importante a ser estudada nas 2 semanas que antecedem a prova objetiva do TJ do Rio de Janeiro, que será aplicada no dia 15 de dezembro de 2019. A análise foi elaborada tendo como base as 4 últimas provas aplicadas pela VUNESP, ou seja, a do TJ do Acre, TJ São Paulo, TJ Mato Grosso e TJ do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2018 e 2019. E, inicialmente, eu gostaria de mostrar o resultado de um estudo que eu realizei com as 10 principais provas objetivas da magistratura estadual, aplicadas entre 2016 e 2019, e aqui incluindo várias bancas, tanto a CESP quanto a VUNESP, a FCC, Consulplan e algumas bancas próprias de tribunais de justiça, ou seja, é um estudo que foi realizado levando em conta as provas de magistratura estadual de uma forma geral, sobre a proporção de quanto vem sendo cobrado em termos de legislação, jurisprudência e doutrina. E esse é o resultado. A legislação é de longe à frente de estudos mais importante e mais cobrada em provas objetivas, com quase 70% das provas, seguida pela jurisprudência com 22% e a doutrina com 10%. A partir desse gráfico, podemos ter uma ideia muito clara sobre o que realmente importa quando falamos de provas objetivas, ou seja, o foco dos estudos deve ser as leis e os julgados, até porque o estudo da doutrina é muito mais extenso e muito menos cobrado nesse ponto do concurso. É claro que não podemos abrir mão desse estudo doutrinário, pois ele será a base para as próximas fases dos concursos. Quando se fala em VUNESP, esse quadro sofre uma alteração nessas proporções. A exigência de legislação sobe para quase 80% das provas. Portanto, a fama que a VUNESP tem de ser uma banca que cobra mais leis realmente se confirma a partir das estatísticas. Então, algumas das principais características da VUNESP como banca examinadora de provas objetivas da magistratura estadual são as seguintes. É uma banca que tende a exigir mais questões sobre leis do que as outras. É uma banca que não explora tanto o edital, ou seja, ela costuma repetir a exigência de algumas poucas leis em cada matéria. Por exemplo, no direito civil, em que o edital traz uma gama enorme de legislação esparsa que poderia ser cobrada, a VUNESP se mantém sempre fazendo uso da mesma meia dúzia de leis além do Código Civil. E esse raciocínio se repete por praticamente todas as matérias, o que é muito bom para os candidatos e candidatas, pois é um elemento de previsibilidade. E quem se prepara de forma estratégica, trazendo as estatísticas para o seu lado, leva vantagem, sem dúvida alguma. Outra característica da VUNESP está na ordem de enfrentamento das disciplinas, que é sempre a mesma. Todas as provas da VUNESP iniciam pelo direito civil e avançam até que se encerram com o direito administrativo. Vamos analisar a forma com que a banca trata cada uma das matérias e faremos isso na mesma ordem em que a banca o faz, já com a intenção de te familiarizar com o estilo de provas VUNESP. Como eu afirmei, a primeira disciplina nas provas VUNESP é sempre o direito civil, e é por ela que eu vou iniciar. Já de cara podemos perceber que a esmagadora maioria das questões vem da legislação de civil e alguma coisa de jurisprudência. A doutrina de direito civil, especificamente para provas objetivas da VUNESP, é virtualmente irrelevante, pelo menos nos últimos anos. São 10 questões de direito civil em cada prova, ou seja, 10% da prova. Então se trata de uma matéria muito importante que merece uma atenção especial. Podemos perceber aqui que então 87% das questões são elaboradas tendo como substrato a legislação do direito civil. E aprofundando nessa legislação,
podemos perceber que a grande maioria dessas questões advém do próprio Código Civil. Todas as provas da VUNESP vêm trazendo uma questão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e pelo menos uma sobre a Lei de Introdução de das normas do direito brasileiro, que acaba sendo uma lei coringa, pois pode ser cobrada em várias matérias, e sempre é. Às vezes é cobrado em administrativo, às vezes em constitucional, até mesmo no direito da criança e adolescente, então essa é uma lei muito importante. E esporadicamente encontramos questões sobre a lei de alienação fiduciária de bens imóveis, da lei de incorporações, da lei de locações e da lei de alimentos gravídicos. Dentre essas, eu recomendo apenas a leitura da lei dos alimentos gravídicos por ser muito pequena e simples. As outras, eu diria que não valem a pena serem lidas ou por serem muito longas ou por serem muito complicadas, demandando muito tempo e energia de estudos. E dentro desse universo de quase 70% de questões que são elaboradas com base no Código Civil, as partes mais cobradas pela banca são o direito das sucessões, contratos, direitos reais e direito de família. É muito interessante perceber que a VUNESP sempre cobra, em cada prova, uma questão sobre defeitos do negócio jurídico e obrigações solidárias. São trechos muito pequenos do código, mas que trazem um custo-benefício muito grande, pois poucos artigos lidos podem representar uma ou duas questões certas na hora da prova. E eu sempre recomendo que você tenha feito pelo menos 2 leituras no Código Civil no semestre anterior à prova. Mas agora na reta final, se você não conseguir revisar o código todo, eu sugiro que você reveja apenas esses pontos. Após as 10 primeiras questões sobre o direito civil, a VUNESP tem a tradição de cobrar 10 questões sobre o processo civil. E aqui a banca radicaliza com relação à cobrança de legislação. E eu quero dar uma dica. Desde a edição do novo CPC, não apenas a VUNESP, mas todas as bancas, até mesmo a CESP, que tem a tradição de cobrar mais jurisprudência em provas, todas elas elaboram praticamente todas as questões de processo civil com base no CPC. Então, eu vou repetir aqui uma coisa que eu venho falando muito para os alunos. O novo CPC é uma lei muito mais bem escrita do que o anterior, muito mais fácil de avançar, é uma leitura que flui muito bem e o custo-benefício desse estudo é muito grande, pois a concorrência do CPC com outras leis e mesmo com a jurisprudência vem sendo muito baixa, então vale a pena aproveitar isso. Esse é um ponto muito importante de previsibilidade que deve ser estrategicamente aproveitado por você. Como eu disse no início, a VUNESP não costuma explorar muito o edital. O edital de processo civil traz a possibilidade de cobrança de várias leis esparsas, mas a VUNESP não aproveita muito isso. Se mantém fechada apenas no CPC. E sempre traz uma questão sobre os juizados especiais e, esporadicamente, uma sobre a parte processual da lei de locações de imóveis urbanos. Então, além do CPC, que é de leitura obrigatória, você pode dar uma olhada nessas 2 leis que também valem a pena. Dentro do CPC, esses são os pontos mais cobrados. E como essa cobrança acaba sendo pulverizada por toda a extensão do código, eu recomendo que você tenha um trato muito próximo e íntimo com o teu CPC a ponto de conseguir fazer uma revisão rápida do texto inteiro do código em apenas 1 ou 2 dias, mesmo que seja apenas nas partes que você grifou nas suas primeiras leituras. Bom, a terceira matéria explorada nas provas VUNESP é o direito do consumidor. Os alunos que me conhecem sabem o apreço que eu tenho por essa matéria e eu costumo dizer que essa disciplina foi responsável pela minha aprovação para algumas das segundas fases da prova da magistratura estadual. E por que eu afirmo isso? Em média, são 6 questões em cada prova e esse número pode chegar até 8. Na prova do TJ do Acre, por exemplo, que foi a última prova aplicada pela VUNESP, foram 7 questões de consumidor. E todas elas advêm de uma fonte muito pequena de matéria. O CDC e a jurisprudência do direito do consumidor. Podemos perceber por esse gráfico que quase metade das questões vem de cada uma dessas 2 frentes de estudo. Uma coisa muito curiosa que eu percebi sobre a forma com a qual a VUNESP trata do direito do consumidor é a seguinte. Na prova do TJ do Acre, que foi aplicada agora em 2019,
Todas as questões foram feitas com base no texto frio do CDC, e foram 7 questões. Na prova do TJ do Rio Grande do Sul, que foi aplicada em 2018, a VUNESP elaborou todas as questões de consumidor com base na jurisprudência sobre essa disciplina. E na prova do TJ do Mato Grosso, a banca trouxe metade das 6 questões com base no CDC e a outra metade com base na jurisprudência. Quanto à legislação, eu deixo claro que 100% das questões de direito do consumidor se referem ao curtíssimo Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis com maior custo-benefício para a prova objetiva da magistratura estadual. Resumindo, eu acho que é importante que, na tua última semana de estudos, você dê uma revisada tanto no texto do CDC quanto na pequena jurisprudência respectiva. E isso vai evitar surpresas e garantir que você acerte todas as questões sobre o direito do consumidor. Após o direito do consumidor, a VUNESP traz as questões sobre o direito da criança e do adolescente. Quando se fala em direito da criança e do adolescente, a VUNESP não tem tradição de cobrar questões jurisprudenciais. Ao contrário da CESP, que em algumas provas elabora todas as questões de ECA com base em julgados. A VUNESP explora muito mais a legislação. Eu venho dizendo que o ECA deve ser tratado com carinho pelos candidatos e candidatas ao concurso da magistratura estadual. Primeiro porque é uma matéria que traz 6 questões por prova em média, lembrando que no TJ do Acre foram 8 questões e todas com base no texto do ECA, que é uma lei pequena. Então todos os candidatos devem ter em mãos um ECA com as partes principais grifadas para conseguir uma revisão rápida na última semana, conquistar todas essas questões sobre a disciplina. Normalmente as outras bancas cobram pelo menos uma questão sobre a lei do SINASE. Não vem sendo o caso da VUNESP, que tem feito uso apenas do próprio ECA para elaborar questões. Eu peço uma especial atenção para os seguintes pontos do ECA: adoção, remissão, atuação do órgão do MP, conselho tutelar, procedimentos do ECA, sistema recursal e os prazos. Normalmente é nesses pontos que a banca costuma focar. Então, se você não tiver tempo de rever o ECA inteiro, dê conta pelo menos desses pontos. Tradicionalmente, em provas VUNESP, a 5ª matéria é o direito penal. Normalmente são 10 ou 11 questões. E o direito penal é uma das poucas disciplinas que cobram uma fração considerável de questões sobre doutrina. Então não tenha dúvidas sobre a importância de conhecer os principais conceitos da dogmática penal, tanto para conquistar uma nota melhor na prova objetiva, quanto para não sermos pegos de surpresa em uma eventual questão na prova discursiva. E isso, é claro, além da sentença penal, que é inevitável na segunda fase do concurso. A jurisprudência também tem presença marcante nas provas de direito penal da VUNESP, um pouco mais de 1/5 das questões. Eu chamo a tua atenção aqui para um fato importante. Em média, 3 questões em cada prova exigem o conhecimento a respeito do conteúdo dos enunciados das súmulas do STJ e do STF. 3 questões. E eu sempre tenho dito aos meus alunos a importância de revisar todas as súmulas do STJ e as principais do STF na semana da prova. E isso porque muitas vezes essa cobrança vem por meio de pegadinhas e quem teve um contato mais recente com os enunciados leva uma vantagem nesse ponto. No direito penal também encontramos uma categoria sui generis de questões, que são as questões sobre classificação de condutas. Essas questões não podem ser enquadradas apropriadamente nas outras frentes de estudo porque normalmente envolvem a combinação entre elas. Por exemplo, muitas vezes na mesma questão é exigido um conhecimento doutrinário misturado com jurisprudência e com legislação. E em cada prova podemos encontrar pelo menos uma questão dessa categoria. E eu acho que é difícil e desgastante um estudo focado nesse tipo de questão. Eu até diria que é desnecessário fazer isso, porque no final das contas, essas questões testam um pouco da nossa experiência, tanto profissional na área criminal, quanto nos estudos de direito penal. À medida que o tempo passa e entramos em contato com a legislação, com a jurisprudência e com a doutrina do direito penal, essas questões vão sendo quase que automaticamente assimiladas
e tendem a ficar mais fácil à medida que conseguimos encorpar o nosso conhecimento prático e teórico sobre a disciplina. Então é muito mais uma questão de paciência. Agora, como na maioria das outras matérias, a legislação é o substrato da maior parte das questões. Podemos perceber aqui que o Código Penal, quando somamos a parte geral com a parte especial, é responsável por mais da metade da parte da prova referente à legislação do direito penal. Então, para quem tem pouco tempo disponível para estudar, eu recomendo a leitura do Código. Como eu venho dizendo, eu sempre recomendo a parte geral do Código Penal como sendo a base para a preparação de direito penal em qualquer prova objetiva da magistratura estadual. E aqui fica evidente essa importância, especialmente levando em consideração que a parte geral é mais curta e mais fácil de memorizar do que a parte especial. E para ser bem específico, não estou aqui me referindo aos conceitos da teoria do crime relacionado à parte geral, e sim ao texto frio do código, que é o que importa mais para as provas de primeira fase. Para quem dispõe de um tempo maior de estudos, eu sugiro a leitura de todas essas leis. Quanto ao CTB, aqui eu me refiro apenas ao capítulo dos crimes relacionados ao trânsito. Especificamente quanto à parte especial do código, que é relativamente extensa e um pouco difícil de ser memorizada, eu trago aqui as partes que a VUNESP exige com mais frequência, e o maior volume de questões se concentra nos crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio. Portanto, esses dois capítulos têm um custo-benefício de estudos mais elevado em comparação com os outros capítulos da parte especial. Agora, quanto à doutrina penal, quem deseja estar preparado também para essas questões, já na primeira fase, deve se dedicar ao estudo das teorias relacionadas ao tempo e local do crime, lei penal no tempo e no espaço, concurso de pessoas, concurso de crimes, arrependimento, desistência e tentativa, crimes omissivos e também a parte doutrinária relacionada aos crimes contra a dignidade sexual. E essa última é de extrema importância, pois sempre é cobrada nas provas discursivas da magistratura. Depois das 10 ou 11 questões de direito penal, a VUNESP normalmente traz 10 ou 11 questões sobre o processo penal. Essa matéria é muito estratégica para as provas objetivas, e o motivo para isso é muito simples. São muitas questões e a fonte para acertar quase todas elas é muito clara, é a legislação. A maioria das provas VUNESP não contam com nenhuma questão sobre doutrina processual penal. Quanto à jurisprudência, eu tenho uma questão a ser levantada aqui. Esses 5%, ou mais ou menos uma questão por prova, se referem a julgados não sumulados. Além desses 5%, a VUNESP tem a tradição de cobrar muitas súmulas do STF sobre o processo penal. Normalmente esses enunciados vêm mesclados com questões sobre a legislação. É uma média de 3 questões por prova exigindo essas súmulas, ou seja, uma demanda muito grande. Eu afirmo aqui que as súmulas não vinculantes do STF, para fins de prova objetiva da magistratura, somente são relevantes quanto ao processo penal. Nas outras matérias, essas súmulas são raríssimas. Então, quando você estiver estudando as súmulas, especialmente as súmulas do STF, separe aquelas que se referem ao processo penal, organize essas súmulas para facilitar uma revisão quando a prova se aproximar. Na legislação, a grande maioria das questões trata do texto do Código de Processo Penal. Agora, todas essas outras leis mencionadas no gráfico são de leitura importante, pois são todas pequenas e sempre presentes em provas, muitas vezes inclusive dentro da disciplina de direito penal. E quanto à lei dos juizados especiais, eu ressalto aqui que na parte do processo penal eu estou me referindo ao trecho da lei referente aos juizados especiais criminais. A outra parte fica incluída na matéria de processo civil, para evitar confusão. Então a minha sugestão é que essa lei, a Lei 9.099, seja dividida em duas partes no momento do seu estudo. Quando estiver estudando o direito do processo civil, a primeira metade. E quando estiver estudando o processo penal, a última parte da lei. E agora, dentro do Código de Processo Penal, as partes mais importantes são as referentes à competência, questões e processos incidentes, provas,
prisão e medidas cautelares, sentença, tribunal do júri e nulidades e recursos. Quem não tiver tempo para ler o CPP inteiro quando a prova se aproxima, eu recomendo a leitura desses pontos, que no final das contas acabam representando uma boa parte, praticamente a maioria do código. Mas não dá para escapar dessa leitura em hipótese alguma, pois o custo-benefício desse estudo é muito alto e pode representar a diferença entre figurar ou não entre a lista dos aprovados para as provas subjetivas. O direito constitucional é uma matéria muito peculiar nas provas objetivas da magistratura estadual e da mesma forma nas provas VUNESP. Tanto em prova CESP como nas da FCC e da VUNESP, a jurisprudência é a frente de estudos com mais questões. É a única disciplina em que os julgados ultrapassam as leis em número de questões. Então 40% dessas questões são elaboradas com base em jurisprudência dos tribunais, principalmente do STF, é lógico. Eu gostaria de aproveitar esse momento para explicar que em nenhuma matéria eu fiz uma divisão sobre quais pontos jurisprudenciais são mais cobrados. E isso ocorre porque a jurisprudência é muito dinâmica e não faria sentido eu apontar quais subtópicos das disciplinas foram mais exigidos em provas pretéritas, sendo que provavelmente essas questões tendem a sair de moda rapidamente e novos temas entram em discussão a cada mês e a cada semana. Portanto, eu recomendo o estudo jurisprudencial de cada matéria como se fosse um bloco, sendo tratado como um corpo indivisível. E, inclusive, para facilitar isso, eu sempre sugiro que todos os candidatos e candidatas contem com um material em que os julgados estão separados em razão da matéria. E isso vai facilitar muito a tua vida e eu acabo sendo muito repetitivo quanto a isso, mas eu vou repetir mais uma vez. Quando a jurisprudência é estudada, organizada a partir de matérias e temas, além de facilitar a compreensão e a memorização, também facilita muito a tua navegação pelo conteúdo desse material. E isso pode ser muito relevante quando, por exemplo, você precisa fazer uma revisão rápida apenas em algumas matérias, ou então você avança para uma segunda fase e descobre que um dos seus examinadores só fala a respeito de alguma matéria específica. Se você quiser revisar somente essa matéria quando chegar próximo à data da prova, não vai precisar sair por aí caçando julgados pela internet ou pelas tuas pastas, sejam físicas ou virtuais, sobre jurisprudência. O direito constitucional, juntamente com o direito penal e o administrativo, é uma das matérias que tem uma exigência considerável de doutrina na prova objetiva. Na minha visão, a melhor estratégia para conquistar algumas dessas questões não é a leitura de uma obra de 1.500 páginas quando a prova se aproxima. Eu não subestimo a importância de se conhecer as discussões doutrinárias sobre o direito constitucional, mas, estrategicamente falando, o tempo e energia gastos com uma leitura dessas pode ser muito melhor empregado em outros pontos que irão render muito mais questões. Eu percebo uma coisa muito importante quanto a essas questões doutrinárias de direito constitucional, e quero passar isso para vocês agora. Em boa parte delas, o assunto tratado vem sendo discutido em julgados do STF. Eu quero dizer o seguinte: com um bom estudo jurisprudencial sobre o direito constitucional, além de nos prepararmos para enfrentar esse 40% de questões que tratam sobre isso, indiretamente nos precavemos quanto a boa parte desses outros 26% de questões doutrinárias. Portanto, para o direito constitucional em provas objetivas, o estudo mais eficiente é o da jurisprudência e, em segundo plano, o da legislação. Agora, quem quiser se aprofundar um pouco na doutrina, a VUNESP tem cobrado quase que exclusivamente questões sobre hermenêutica, princípios e sobre constitucionalismo. Então, quem tiver um resumo bem organizado sobre esses pontos, não seria uma má ideia fazer uma leitura rápida a respeito dessas questões. E sobre a legislação, já é esperado que a maioria das questões venham do texto da Constituição. Não foi possível fazer um levantamento preciso ou confiável sobre quais partes específicas da Constituição vêm sendo mais exigidas pela VUNESP.
E isso porque não fica claro um padrão de recorrência quanto aos capítulos da Constituição. A exigência normalmente vem pulverizada por várias partes do texto constitucional, quase que sem repetições. E aí surge a importância da leitura do texto da Constituição na íntegra. Normalmente, as questões que envolvem leis referentes ao direito constitucional tratam de legislação sobre os remédios constitucionais e o controle de constitucionalidade. Nas últimas provas, a VUNESP vem cobrando questões sobre a lei do mandado de injunção, do mandado de segurança e também sobre as leis da ADI e da ADC e a lei das ADPFs. E dentre essas leis apontadas no gráfico, a única que eu não recomendo a leitura para a prova objetiva é a Lei Complementar 35, que é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, pois é muito extensa e tem menos chance de ser cobrada. Com relação ao direito eleitoral, que não é a minha matéria favorita e provavelmente também não é a tua, a VUNESP tem uma tradição de cobrar muito mais legislação do que as outras frentes de estudo. Normalmente são cobradas 5 questões sobre essa disciplina. Na minha visão, a doutrina e a jurisprudência sobre o direito eleitoral somente devem ser estudadas quando estivermos fazendo provas que tenham o costume de exigir questões de eleitoral na prova discursiva, como por exemplo é o caso do TJ do Paraná. Caso contrário, eu não vejo essa necessidade. Seria um estudo longo e com custo-benefício muito baixo. Especificamente para as provas objetivas da magistratura estadual feitas pela VUNESP, eu recomendaria a leitura da Constituição, nas partes que tratam do direito eleitoral, da Lei das Eleições, da Lei dos Partidos Políticos e da pequenina lei sobre plebiscito e referendo. O Código Eleitoral é muito extenso para valer a pena ser lido, e da mesma forma essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como a maioria das disciplinas, o direito empresarial prioriza a legislação nas provas VUNESP. São 7 questões em média e, dentre elas, percebemos um número considerável sobre julgados. E como esses julgados são relativamente poucos, valem a pena serem lidos para a prova. O direito empresarial é mais uma matéria complicada de se conseguir acertar todas as questões. Na minha opinião, a preparação ideal para essa matéria envolve focar em alguns pontos que me garantam pelo menos uma boa parte dessas questões, com um nível controlado de esforço e tempo gastos para isso. O texto do Código Civil acaba sendo um porto seguro para essa preparação. Mais da metade das questões são elaboradas a partir dele. A lei de falências sempre conta com uma questão, mas eu acho ela muito complicada e relativamente longa. Da mesma maneira, as leis sobre propriedade industrial e a lei complementar sobre as micro e pequenas empresas. Se você tiver disposição para dar uma olhada nessas leis, eu não vejo problemas. Não sei se eu faria nesse momento. Provavelmente não. Quanto à lei das SA, fora de cogitação. É desproporcionalmente grande para uma eventual questão e que muitas vezes nem cai. A lei dos cheques é curta e pode ser lida pelo menos uma vez. Portanto, na minha visão, um estudo eficiente para o direito empresarial em provas VUNESP envolve a leitura das 3 partes do Código Civil que tratam sobre essa matéria, que são a parte dos títulos de crédito, do direito de empresa e do direito societário. E a lei dos cheques, que também é curta e tem uma chance considerável de ter uma questãozinha lá, e a gente pode garantir isso com uma leitura da lei. Será muito pouco tempo e energia gastos para se conquistar uma boa parte das questões. Eu sugiro o seguinte, que você dedique mais tempo e energia com outras matérias que vão trazer um retorno muito melhor do que o retorno do estudo do direito empresarial. É o caso do direito tributário, por exemplo. Essa é uma matéria de destaque nas provas de primeira fase da magistratura. E eu venho falando muito sobre isso para tentar conscientizar os candidatos e candidatas que trazem consigo um preconceito sobre essa matéria. E por que eu afirmo que o estudo do direito tributário é um dos mais importantes e estratégicos para essa fase? Por algumas razões. Em primeiro lugar, a VUNESP normalmente cobra 9 ou 10 questões sobre o tributário. Segundo, todas essas questões vêm de muito poucas páginas de estudo. Sem dúvidas, o CTN figura entre os melhores custos-benefícios de estudo para a prova objetiva.
E nos casos das provas VUNESP, eu me arrisco a dizer que é o melhor custo-benefício para o teu estudo. E terceiro, não existe a necessidade de entender muito sobre a matéria. Pelo contrário, é uma simples questão de memorização. Então basta você saber o que está escrito no CTN, que é muito pequeno se comparado aos outros grandes códigos, e também na parte tributária da Constituição. E aqui eu me refiro aos artigos 145 até 169. E se quiser aprofundar um pouco mais, pode fazer uma leitura na Lei de Execuções Fiscais também. Se você somar esse estudo ao da jurisprudência de tributário, que é sem dúvidas uma das menores, é muito possível e provável que você acerte todas essas 9 ou 10 questões. E isso significa muito, pois tudo isso pode ser conquistado em um dia de estudos, que deve ser executado muito próximo à prova para que você chegue no momento da prova objetiva com tudo isso ainda fresco na tua memória. Em outras palavras, um único dia de estudos de qualidade pode te render 1/10 das questões da prova. A decisão sobre colocar isso em prática é tua. Caso você prefira, você pode continuar achando que essa matéria é difícil e deixar o seu estudo de lado. É claro que não é isso que eu recomendo. O gráfico referente ao direito ambiental praticamente reflete o gráfico geral de provas VUNESP para a magistratura estadual. É praticamente a mesma proporção. E aqui são cobradas entre 5 e 8 questões. Quanto às questões doutrinárias, sempre se referem aos princípios. Então não tem por que não dar uma lida nos teus resumos sobre isso. A jurisprudência de ambiental é muito pequena e vale a pena ser lida sem dúvidas. Quanto à legislação, o direito ambiental não possui um código, então todo o seu edital é composto por legislação esparsa, e é dessa forma que deve ser o teu estudo preparatório. E isso deve ser feito por meio da leitura de algumas leis, de preferência apenas as menores, que tragam um bom retorno na hora da prova. Dentre essas leis, que a VUNESP normalmente usa, com exceção do Código Florestal e da resolução do CONAMA, que são muito extensos e de difícil compreensão, com termos que são feitos para engenheiros, por engenheiros, todas as outras valem a pena serem lidas pelo menos uma vez, pois são pequenas e normalmente vêm sendo cobradas em prova. Inclusive eu sugiro que você leia essas leis muito próximo à data da prova, para facilitar a memorização de alguns pontos que são um pouco mais complicados e normalmente são cobrados. Já é uma tradição da VUNESP encerrar as suas provas com 10 questões sobre o direito administrativo. Então, como regra, da questão 91 até a questão 100, a VUNESP trata sobre o direito administrativo. E é um momento em que você já está muito próximo de sentir aquele alívio de concluir a prova. Para as provas VUNESP, eu não faria o estudo da jurisprudência de direito administrativo. Isso porque ela é longa e são poucas questões na prova. Em algumas provas, a VUNESP sequer cobra questões sobre os julgados. Então um estudo de súmulas seria suficiente para encaixar com o estilo VUNESP de cobrar jurisprudência em direito administrativo, e não tanto os julgados. As questões doutrinárias normalmente envolvem responsabilidade civil do Estado e atos administrativos. Então, eu acho que é importante que você tenha um domínio sobre esses pontos. E assim como no direito ambiental, o direito administrativo não conta com uma codificação. O edital é todo composto por leis esparsas além da Constituição. Com exceção da Lei 8666, que é muito dispendiosa para ser lida na íntegra, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também é muito longa e complicada, todas essas outras aqui valem a pena ser lidas e podem ser lidas facilmente em um único dia de estudos, por serem curtas e diretas, e todas têm uma grande chance de serem cobradas em prova.